Muito obrigado. Boa noite, Scolari. Olá. Antes do... Queria que você falasse... Sim. Queria que você falasse dessa vitória importante para o Palmeiras, né? Um jogo que parecia bastante complicado, mas que em 2 lances de qualidade do Lucas Lima conseguiu resolver a partida e o Palmeiras deu um salto, não só na tabela, mas também encurtou a distância para o líder São Paulo. O jogo foi complicado desde o início, a equipe do Botafogo bem posicionada. Nós tivemos algumas dificuldades no início do jogo pela colocação do Felipe, do Moisés e do Bruno, que não deu certo no início. Depois as coisas começaram a correr como a gente pretendia, aí arrumamos. E depois a colocação do Lucas Lima no segundo tempo foi uma colocação porque nós vimos a oportunidade de trabalhar num setor que o Botafogo nos permitia, e o Lucas tem essa qualidade fantástica de armar a equipe. Foi a substituição que a gente fez para ver se concatenava melhores jogadas. Eu acho que no normal do jogo nós tivemos as melhores chances, vencemos o jogo, a gente deu mais um passo rumo à disputa que ainda a gente quer ter de Brasileirão. E vamos indo, passo a passo, devagarzinho, chegando àquilo que a gente deseja em todas as competições. Felipão, tudo bem? Boa noite. Ainda sobre o personagem do jogo, né, Lucas Lima, todo mundo sabe que qualidade para ele não falta, né? Sempre foi cobrado que ele participasse mais do jogo, fosse um cara que tivesse mais ações no campo. Eu queria saber de você, no pouco tempo que você trabalha com ele, como é que você tem visto o jogador, que até fisicamente ele já disse que está melhor depois da parada da Copa, e como é que você pretende encaixar ele no time, se pretende encaixar logo? Sim, eu pretendo encaixar o Lucas, pretendo encaixar o Thiago Santos, que é fantástico. Nunca vi alguém desarmar tanto como o Thiago. Eu tenho que colocar o Marcos Rocha em condições para disputar com o Mike a posição. Tem um grupo muito bom e por isso a gente, à medida que vai jogando, vai estudando o que é que pode ser feito no jogo seguinte, vamos colocando os jogadores que achamos que para aquele jogo, em virtude do próximo, deverão representar o Palmeiras. O Lucas tem melhorado muito sua condição física, sendo que nos testes, ou mesmo nas medidas que são tomadas pela nossa fisiologia e nos exames que são feitos, é um jogador que está em pleno desenvolvimento de sua capacidade física. Mudou muito. E mudou também porque nós queremos aproveitar o Lucas dentro das características do Lucas. O Lucas não é um jogador que faça a mesma coisa que faz o Felipe Melo, que faz o Moisés, que faz o Bruno. O Lucas é um jogador com outras características. Então, se somos uma equipe, temos que trabalhar em equipe. Ou jogamos dessa forma para priorizar algumas situações vantajosas para o Lucas, e o Lucas tem que nos dar o retorno para que esses outros jogadores também façam alguma coisa para deixá-lo mais à vontade. E é isso que a gente está colocando para a equipe e eles estão em perfeita sintonia. Felipão, tudo bem? São 5 pênaltis seguidos que o Palmeiras acabou desperdiçando. O que o técnico faz neste momento? Nada. Treina, Nada. dá tranquilidade? Não, eu treino 100 pênaltis por dia. Chega de pênalti. Eu não vou treinar mais. Não adianta. Se isso, às vezes, pode ser o psicológico. Se eu treino 5 pênaltis cada um por dia, 10 jogadores, são 50 pênaltis. E aí tem erros e acertos, e às vezes é o psicológico. Então, quem sabe eu esteja cobrando, o Palmeiras esteja cobrando, vocês da imprensa estejam cobrando, e vou dar um tempo. Mas nós todos temos que saber que algumas competições podem ser definidas por pênaltis. E nós temos que nos lembrar de épocas que o Palmeiras foi campeão da Libertadores nos pênaltis. Então nós temos que ter bons batedores e temos que ter um bom goleiro também que defenda pênalti. Mas a gente treina. Eu digo que não vou treinar, mas vou treinar sim. Vou tentar corrigir ou tentar
modificar algumas coisas para que, quando aconteça outra situação, o pênalti seja convertido. É normal que nós tenhamos uma lista em campo. A lista era hoje. Borja primeiro. Se o Borja não estivesse, era Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique não estivesse, era o Dudu. Portanto, não tinham os dois primeiros, foi o Dudu para a bola. Errou o pênalti, mas se nós fizermos um apanhado do Dudu no dia de hoje, eu acho que com pênalti errado e tudo, dá para dar uma nota 8,5, 9. Fantástico, muito bem. E a gente vai tentar corrigir essa situação. Filipão, boa noite. Boa noite. É até difícil falar em titular e reserva, né, num grupo recheado de camarões e com vocês rodando tão bem o elenco, mas eu queria te ouvir sobre o Mike. Diferença do Mike para o Marcos Rocha, por que é que você optou por ele, o que é que você ganha com um, perde com o outro, e uma segunda, se você me permite, queria te ouvir sobre o Paulo Turra. Sei que a sua comissão técnica é muito importante, o Carlos Pracidelli está aí, sei que você confia muito no Carlão, mas a gente vê um Paulo Turra muito agitado no banco, a todo momento conversando com você, e muito importante também no dia a dia do treino. Sobre o Paulo Turra e sobre o Mike, por favor. É porque ele é agitado, ele já era agitado quando zagueiro. Se vocês procurarem alguns lances do Paulo, vocês vão ver o quanto ele é agitado dentro de campo. E eu dou a liberdade a ele e ao Carlos de que comandem alguns treinamentos, porque nós passamos uma hora estudando o que vamos fazer. Muitas vezes é bom que eu fique um pouco mais olhando, para que eu possa corrigir algumas outras coisas, e deixo-os à vontade, porque eles têm a capacidade, têm a qualidade, são comandantes, e a gente preparou, faz aquilo que está preparado. Sobre o Paulo. Sobre o Mike é um jogador que, em determinados momentos, ele sobe um pouco menos ao ataque, mas tem um posicionamento defensivo um pouco mais forte que o Marcos. Então, para determinadas situações, o Marcos vai ficar mais à vontade para jogar. Para outras, é o Mike. Felipão, quem pega, por exemplo, nesses últimos dias, os jogadores que você tinha à disposição, sem tantos problemas assim no departamento médico e de ordem disciplinar, dá até para analisar um Palmeiras vai com a força muito próxima da máxima. Com base nisso, você faz que análise no desempenho de conjunto, de evolução de time, e você elogiou o Lucas Lima, né, a evolução que o jogador tem tido. Ele já começa a embaralhar um pouco aí o jogo em relação a brigar pela... Porque o Lucas Lima tem tido uma evolução e uma vontade no treinamento. Ele não, quando entra nos jogos, a gente já sabe o que ele pode render, mas no treinamento ele modificou, desde que a gente chegou e viu algumas estatísticas de resultados que tínhamos de situações de treinamento, modificou para muito mais. Então, quando ele modifica para muito mais, a gente já começa a ver situações em que ele pode participar também mais. O início do jogo ou para alguns jogos retirando um jogador mais de contenção para colocar o Lucas. Então, ele está ganhando espaço pela sua determinação e pela sua qualidade, o Lucas. Sobre o grupo, é isso que me perguntassem. Sobre o grupo, eu tenho tanta gente para escolher que eu não me preocupo quem é que vai jogar, ou quando vai jogar, ou por que vai jogar. Eu apenas analiso o adversário que temos agora e o que é prioritário depois, como fazer para montar aquela equipe. Para montar uma equipe coesa defensivamente e depois, ali do meio para frente, como é que a gente vai organizar. Mas eu hoje tenho jogadores de qualidade que estão jogando, jogadores de qualidade que estão no banco e que podem fazer a diferença. Felipão, boa noite. Felipão, é o início de trabalho, mas os resultados já começam a aparecer. São 8 jogos sem derrota, sem sofrer gols. Na sua avaliação, apesar do pouco tempo para treinamentos, né, uma partida e uma competição atrás da outra, o que você acha que ainda é preciso acertar, preciso melhorar no Palmeiras para que a torcida, né, consiga ter atendido a expectativa nas 3 competições que está disputando? Bom, primeiro nós precisamos melhorar o nosso índice de aproveitamento, a nossa qualidade na bola parada. Pênaltis, faltas, que nós não estamos conseguindo traduzir em gols,
uma bola que muitas vezes é muito fácil de fazer esse gol. Fazemos um gol mais difícil do que aquele que normalmente, muitas vezes, nos é oportunizado. É isso que nós precisamos melhorar. Precisamos continuar com esse espírito que estamos tendo, e precisamos ter a manutenção desse espírito. Precisamos saber que não ganhamos nada e não adianta, desculpe o termo, vocês acharem que o Palmeiras já ganhou do Cerro. Não ganhou, não. É um jogo muito disputado, pés no chão, cabeça no lugar, não tem nada de vitória. Ganhamos 2-0, mas temos um jogo muito difícil, e para isso precisamos desse grupo com esse pensamento. E se continuarmos nesse pensamento, nós vamos melhorando aos poucos, com o trabalho da comissão técnica, alguns quesitos que estão faltando, e eu acho que a gente começa a disputar em iguais condições com as outras equipes. Felipão, boa noite. Palmeiras chegando a 8 partidas sem derrota, sem sofrer gols, e a gente sabe que esse trabalho de marcação começa lá na frente, com a doação de todo o elenco. Mas eu queria que você falasse para a gente o quanto que a postura do time, essa busca ofensiva muito intensa ao longo da partida, uma equipe que se dedica muito a buscar o gol, ajuda a não deixar muitas oportunidades para o rival. Bem, lá nós começamos a marcação um pouco mais à frente, porque temos jogadores que nos ajudam nessa marcação e, pelas características, podem fazer isso. No caso, o William, o Johan, Dudu, Gian. Então, começa ali a marcação. O próprio Daverson é uma característica do Daverson, já não é uma característica do Borja, a gente tem que ir adaptando. Então, começa ali, depois vem o nosso meio de campo, que é um meio de campo forte e com um espírito de marcação muito grande. Depois completa-se com as coberturas, com a colocação dos zagueiros em termos defensivos. A gente vem trabalhando em todos os dias nesse sentido, muitas vezes com o Paulo, outras vezes com o Carlos, vem cobrando e eles vêm assimilando e gostando. Então, é isso que faz com que a gente fique contente, porque não adianta jogar futebol ou jogar no Palmeiras apenas por jogar futebol, tem que gostar. Tem que gostar do clube, gostar do que faz, para fazer aquilo bem feito. E eles estão fazendo. Scolari, você falou agora de gostar do clube, gostar do que faz. No próximo dia 26, o Palmeiras completa 104 anos de vida. Me desculpe, deixa eu colocar para vocês uma coisa. Desculpe, depois, por favor. Eu ia esquecendo. Ontem, por isso que é muito bom o Palmeiras, por isso que é bonito. Ontem os jogadores foram recepcionados pelo Dudu e Ademir da Guia. O Ademir até foi lá e brincou com o Bruno Henrique, dizendo: Bruno, te cuida, que se eu colocar o calção aqui, uns 15 minutinhos eu vou entrar. E são aquelas pessoas que fizeram o Palmeiras grande, e que hoje, se nós temos tudo isso que temos aqui, é porque foram eles, essas pessoas que hoje nos visitam, que começaram. E quero dizer a todos, ex-atletas do Palmeiras, as pessoas principalmente que jogaram no Palmeiras, que serão sempre bem-vindas lá no clube, serão sempre agraciadas, recebidas com o maior carinho, porque foram eles realmente as grandes pessoas que começaram a construir esse Palmeiras. Então, só para colocar vocês que ontem foi um dia muito feliz para mim, receber do Dudu, do Ademir, um carinho especial e estar junto com os jogadores. E quando quiserem, os outros atletas também serão muito bem recebidos. Desculpe, viu? Não, só complementando, Scolari, nessa tradição de festa de aniversário, né, e tal, a gente dedica sempre o primeiro bolo, a primeira fatia do bolo, para alguém especial. E muitos torcedores que a gente escutou disseram que, se fossem cortar esse bolo, dariam a você o primeiro pedaço. Tá bom, eu como gosto de doce ia comer. Tô gordinho mesmo. Minha mulher não ia gostar muito, mas fazer o quê? Eu fico contente com a forma como a torcida do Palmeiras me recebe e como me trata. A maioria das pessoas que estão ali atrás estão dizendo:
voltaste à tua casa. Realmente voltei. Todo mundo sabe que eu sou gaúcho, todo mundo sabe que eu nasci no Rio Grande do Sul, que eu me criei sendo gremista, mas gremista é o nascimento do Filipão e um pedaço da vida dele continua sendo. Mas também a minha casa é aqui. E quero fazer dessa casa e quero viver esse momento intensamente, com alegria, com felicidade, junto aos torcedores e junto àqueles que me proporcionaram a minha volta. Tomara que eu consiga, tomara que haja esse entrosamento com os jogadores e que a gente consiga traduzir isso em títulos. E aí, então, o primeiro pedaço do bolo, quem vai dar a torcida serei eu. Heitor, obrigado.